Fala, maninho, beleza? Na aula passada a gente aprendeu a configurar o React Native na plataforma Windows. Eu fui para o computador Windows e mostrei para você passo a passo como instalar cada programa. Foi um pouquinho dificultoso, mas no Mac as coisas são diferentes. Graças a Deus as coisas são bem mais fáceis, beleza? Então para você que tem Mac vai ser muito fácil configurar para Android e para iOS, ok? Então vamos lá no site do React Native, tá? Eu já estou com ele aberto aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui, fechar e fechar. Ok, eu estou aqui em Docs, Setup the Development Environment, beleza? E eu vou ter aqui React Native CLI Quick Start e vou em macOS e vou configurar primeiro para Android, beleza? Então aqui ele já fala algumas coisas, tá? Que eu preciso do Node e do Watchman, tá? Eu tenho já o Node instalado na última versão, você já aprendeu a instalar o Node tanto na aula de Node quanto na aula de React Native ou de React.js, quanto na aula passada, que foi a aula de instalação no Windows, é bem fácil, tá? Então você simplesmente pode vir aqui, download Node.js, você pode baixar executável, pode instalar via linha de comando, tem várias maneiras de instalar o Node, tá? Então não tem necessidade de eu executar esse comando aqui e instalar o Node novamente. Eu vou abrir um terminal aqui, só para a gente ver a versão que eu tenho do Node, Node-V. Eu tô com a versão aqui 12.14.1, beleza? Não é a última, mas tá ok. E aí, você precisa instalar o Watchman, tá? E aqui a gente pode instalar pelo Brew, tá? Então eu venho aqui, ó, Home, Brew, e ele é um gerenciador de pacotes para macOS. A gente já falou nele, já instalou ele também, tá? É simplesmente você pegar no terminal e executar esse script aqui, ele vai instalar para você. E aí você pode executar esse comando aqui, que é o brew install watchman, tá? O watchman ele é responsável por ficar escutando as mudanças de arquivos no file system, tá? Então, cada vez que você mudar alguma coisa no projeto React Native, o Watchman vai escutar e vai atualizar, vai invocar, né, a atualização do projeto para o nosso aplicativo, tá? Aqui no Node, como a gente já viu, né, tem aqui Node.js PTBR download, você pode vir em macOS e simplesmente baixar aqui. Eu não vou fazer isso, vou cancelar aqui, beleza? E instalar o Node normalmente, ok? Depois disso a gente precisa do JDK 8, né, nesse caso, então a gente pode instalar pelo Brew também. Se eu não me engano, a gente já tem isso aqui instalado também das outras vezes, tá? Que a gente trabalhou com Node, etc, etc. Mas por via das dúvidas aí pode instalar se você não tem certeza, não vai dar nada. Depois a gente precisa fazer aí o ambiente de desenvolvimento para Android, tá? Então a gente precisa baixar o Android Studio. Eu já tenho o Android Studio, então simplesmente eu vou vir aqui e vou iniciar. Se você não conhece o Android Studio, download, eu vou colocar aqui, download Android Studio. É bem simples, tá? Next, next, next. Se você não viu a aula passada de instalação no Windows, é a mesma coisa, por isso que eu não vou gravar de novo, tá, pessoal? Então é só baixar mesmo, clicar no DMG, no executável, e dar next, 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 sem fim, tá? E aí ele vai instalar tudo para você, beleza? E aí depois a gente vai ter essa telinha aqui, que é a tela inicial, tá? A partir dessa tela aqui a gente tem que configurar algumas coisas, então... você vai ver lá que na aula passada que eu dei de instalação no Windows, ele já vem por padrão Android SDK, o Android SDK Platform, o Android Virtual Device e o Performance do Intel, ele já vem tudo marcado, tá? Ok, beleza. Aí a partir daqui que a gente tem que ter um pouquinho de atenção, tá? Então a gente precisa do Android 10, que é o Android Q, certo? O Android SDK Platform 29 e essas imagens aqui, ou a Google API ou da Intel, tá? E aí como é que a gente vê isso? Simplesmente vindo aqui no Android Studio, Configure, SDK Manager, e ele já vai vir aqui em Appearance, System Settings, Android SDK, e aí a gente vê aqui que eu não estou com o 10 instalado, o 10 mais na realidade, o 10 eu estou instalado aqui, eu tenho outros, o 9, o 8.1, 7.0, 6.0, aí você instala os que você achar melhor, tá? Eu instalei aqui alguns que eu uso com emulador e com device, tá? Então se o seu device Android, por exemplo, tem um Android lá 9.0, é bom você instalar o 9.0. Se você vai colocar um emulador que tem o 7.0, instala o 7.0, tá? É interessante para não dar problema. Então tá tudo certo aqui.
Depois, o que a gente tem que ver aqui? O Android SDK Platform, tá? E aí eu vou vir aqui, vamos ver aqui em SDK Tools. Eu tenho o SDK Build Tools e o SDK Platform Tools 2905, tá? Tem uma nova versão aqui que é o 3004, eu não vou instalar, tá tranquilo aqui pra mim. Android SDK Build Tools 3002, beleza. O Virtual Device a gente não vai usar, mas ele já vem instalado de boas. E a gente tem aqui, se a gente não estiver usando ainda, o Hyper-V para instalar o Performance Intel HXM, tá? A gente não precisa instalar isso aqui porque a gente não vai emular nada, tá? Então deixa quieto, deixa por padrão o que vier. Vindo essas coisas aqui que a gente já viu aqui, tá tranquilo, tá? E aí uma coisa para se atentar é esse Android SDK Location aqui, tá? Então ele fica em User, Silvio Sampaio, Library, Android, /SDK. Eu vou copiar esse arquivo aqui, vou dar um OK para fechar aqui. Beleza, não precisamos de mais nada aqui. E aí o que eu vou fazer? Eu preciso colocar essa variável do Android no nosso profile do terminal para poder trabalhar com ele, tá? Para poder trabalhar com as APIs do Android. Eu vou fazer o seguinte, então. Aqui está dizendo o seguinte, como a gente usa o ZHS, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Como a gente usa o ZSH, eu vou editar aqui o ponto zprofile, tá? Então eu vou copiar esse cara, vou vir no terminal, vou vir aqui nano e esse cara, vou dar enter. Beleza, tá aqui. Agora eu só preciso copiar isso aqui tudo. Copiei, vou colar aqui, vou dar um Ctrl X e S e vou dar um enter, tá? De novo, tá? Só para vocês pegarem. Colei aqui, Ctrl X. Opa, deixa eu. Ctrl X. Ele vai perguntar se eu quero salvar. Eu vou colocar um Y de S para salvar. Ele vai perguntar o nome. Eu vou colocar o mesmo nome aqui e vou dar um enter. Beleza? Então a gente já colocou no nosso profile as variáveis de ambiente, ok? E aí eu posso ver aqui o que ele colocou para mim lá. Então eu vou copiar esse cara aqui e vou vir no meu terminal. Vou dar o Command V, Ctrl V na verdade, para colar. Ctrl V. Opa, peraí, não copiei. Vou vir aqui. Botão direito, ou melhor, Ctrl C, vou vir no meu terminal, Ctrl V. Não, tá errado, né? Porque é esse aqui, na verdade, zprofile. Beleza, não deu nenhum erro. Agora eu quero ver o que tem na minha Android Home. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, tá certo o nosso path. Beleza, então a princípio está configurado, está tudo certo. Agora, como a gente tem a última versão do Node, ou o Node acima da versão 5 ponto alguma coisa, né, que tem o npx, como eu já expliquei no módulo de Node.js, a gente só precisa rodar o comando para criar um novo projeto Node, ou melhor, um novo projeto React Native, né? Então eu vou dar um cd desktop, vou lá na minha desktop e vou dar um npx React Native init primeiro projeto, tá? E vou dar um enter. A partir daí, ele vai começar a criar o nosso projeto React Native. É um processo um pouquinho demorado, assim como no Windows. Não é tão demorado que nem no Windows, mas é um pouquinho demorado. E aí só resta a gente esperar, então, que ele vai configurar todo o projeto pra gente poder rodar. Beleza, criou o nosso projeto aqui, então a gente tem as mesmas instruções aqui, né, para iOS, para Android, e aí a gente vai rodar agora o nosso projetinho para Android, beleza? Então eu vou dar um clear aqui para limpar. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente tem três maneiras novamente de rodar esse projeto, tá? A partir do emulador do Android Studio
eu não utilizo o emulador do Android Studio, tá? A gente também tem o Genymotion, que é também um emulador Android muito poderoso. E a vantagem do Genymotion é que a gente tem vários presets prontos de devices, tá? Com versões de API, e a gente consegue manipular isso de uma forma muito mais fácil por aqui, tá? Então, para você fazer download do Genymotion, simplesmente vem aqui em Download, e aí ele já vai ver que eu tenho o macOS aqui, e eu posso fazer o download simplesmente aqui, sem problema nenhum, tá? O Genymotion também precisa do VirtualBox, tá? 6.0.4, então você vai ter que fazer o download do VirtualBox. Se você tem dúvidas sobre o VirtualBox, pode olhar a aula de Windows também, é praticamente o mesmo processo, tá? Mas a gente não vai utilizar ele aqui. O Genymotion também precisa de uma conta, tá? Então você tem que fazer o sign-in aqui, criar uma conta, depois de fazer o download, faz o download, executa. Essa é a versão grátis do Genymotion, né? Aí você faz login e aí você vai ter essa interface aqui. Eu vou iniciar o Genymotion aqui só para vocês verem. Essa é a interface do Genymotion. Então aqui eu já tenho 3 devices, né? 3 emuladores baixados. Então para você baixar um novo emulador, você vem no botãozinho de mais aqui. E aí você tem vários emuladores, vários tipos de device do mercado. Você pode filtrar, por exemplo, por Android API, eu quero só os SDKs 10, eu quero o tamanho, a densidade, enfim, você pode escolher. Aí simplesmente, eu quero esse, sei lá, Google Nexus 6 aqui, eu dou 2 cliques, eu posso selecionar quantos processadores ele vai ter, quanto de memória, posso dar um nome, e aí depois eu clico em Install, e ele vai ficar aqui para mim instalado. E para mim iniciar eu simplesmente dou um Start aqui, tá? Posso editar também, ou simplesmente 2 cliques aqui, ele já vai iniciar o emulador para mim, tá? E aí depois de iniciar o emulador eu só rodo o comando pro React startar, e ele vai pegar automaticamente o emulador que está startado, tá? Que está iniciado. Eu não vou fazer isso agora, mas é praticamente isso, tá? Eu já expliquei isso na aula de instalação no Windows, beleza? O que a gente vai usar é o SCRC-PY, que é um programinha, um módulozinho feito pelo Genimobile, que é a empresa detentora do Genymotion, tá? Que ele é muito leve e ele basicamente espelha um device qualquer Android na nossa tela. A gente pode controlar o device Android físico, né, pela nossa tela. Então é muito fácil de instalar, tá? Para macOS, a gente tem aqui o comando brew install scrc-py, tá? E a gente pode também colocar aqui o ADB acessível no nosso path. E aí você pode rodar esse comando aqui também, tá? Então pega esse comando, joga no terminal, depois pega esse e joga no terminal, que é sucesso, tá? Eu tô com um device aqui, um Moto G5S Plus, conectado via USB no meu computador, tá? É interessante que seja o cabo original ou um cabo de qualidade, pelo menos, né? Para pegar alguns cabos, eu já testei, já tive problemas com isso, não funcionam, tá? Então pode ser que seja o seu cabo, teste vários cabos se tiver problema com isso. Eu vou dar o comando aqui, scrc-py, tá? Ele vai detectar, prontinho, já detectou o meu device aqui e tá rodando de boa, show de bola. Agora eu vou abrir um novo terminal aqui, vou baixar esse do scrpy, scrcpy, ele precisa ficar aqui, tá? Para rodar. E eu vou fazer o seguinte, eu vou lá na nossa desktop e no primeiro projeto e vou rodar npx React Native Run Android, tá? O mesmo comando que eu fiz lá na aula de instalação do React Native para Windows é o mesmo comando aqui, tá? Ó, Java deseja ter acesso aos seus arquivos na mesa, vou dar um OK, beleza? Ele abriu a janela do Metro Bundler, tá? Eu já expliquei isso também na aula de Windows, mas basicamente essa janela você não fecha, ela vai ser responsável por ficar escutando a alteração dos arquivos no projeto, vai recompilar o projeto e atualizar em tempo real aqui, sem necessidade de mais nada, tá? No nosso aplicativo, beleza? Então eu vou deixar essa janela aqui por baixo, mais ou menos aqui, assim. E vamos esperar ele fazer aqui as tarefas do Android, porque isso aqui é tarefa de Android nativo, tá? Para instalar no nosso device, beleza? Via USB.
Está instalando, instalou o nosso APK dentro do nosso celular e agora ele está carregando aqui, como eu falei, o bundle, né? Que é a janelinha responsável por ver as atualizações, fazer o bundle, que é o compilado de arquivos para o nosso aplicativo funcionar em modo de desenvolvimento, tá? Então essa janela aqui de trás eu posso fechar, vou deixar só a janela de bundle aberta. E aí, ó, ele já está carregando aqui e em paralelo aqui ele já também mostra pra gente o progresso aí dessa tarefa de bundle, beleza? Então daqui a pouquinho já vai aparecer o nosso projeto aqui no celular. Ok, projeto compilado, tudo funcionando, tudo certo. Então é basicamente isso, tá? De configuração de iOS para Android. Agora uma coisa interessante que eu esqueci de falar no início é o seguinte, não basta conectar o celular no nosso computador, tá? Vocês precisam vir aqui antes de conectar ou enquanto o celular estiver conectado, em configurações, aí vocês vêm em sobre, sistema aqui no caso, né? Sistema, vocês vêm aqui em sobre o dispositivo, e aí tem um item desses aqui, eu acho que é a versão do kernel ou versão da banda, deixa eu ver. Número da versão. Número da versão, tá? Nesse caso. Se a gente clicar 7 vezes, ele vai ativar o modo desenvolvedor, tá? Neste caso, eu já sou desenvolvedor, eu já tenho esse modo ativo, então ele fala para mim que não é necessário. Quando eu volto aqui, ele vai me dar esse menu aqui, ó, opções do desenvolvedor. E aqui, para funcionar esse debug no aplicativo, eu preciso estar com o modo desenvolvedor ativado. Eu sempre deixo permanecer ativo, para que quando eu tiver com o cabo, o celular não desligue, tá? E aqui embaixo, o mais importante é o depuração USB, tá? É esse cara aqui que é responsável por permitir que o React Native conecte com o nosso device e faça upload do nosso APK, instale o nosso APK via USB, tá? Este cara aqui tem que estar ativo, tá? E é só por isso que funciona essa propriedade, beleza? Então, ok, é basicamente isso. A gente já tem aqui o nosso bundle funcionando, o nosso APK funcionando, o nosso projeto aqui, ó, primeiro projeto já está funcionando. E aí, se eu quiser rodar esse bundle de novo, ou em outro lugar, ou dentro do meu VS Code, por exemplo, eu posso parar essa janela aqui, eu posso simplesmente finalizar. Ele vai dar aqui que não conseguiu conectar, né? Ok, normal. Eu vou abrir uma outra janela aqui, e eu posso simplesmente fazer o seguinte, eu vou entrar lá dentro do nosso projeto, CD Desktop, primeiro projeto, e vou dar um React Native Start, menos, reset cache, tá? Isso aqui vai criar uma outra instância do bundle dentro da nossa aplicação, tá? E eu posso simplesmente digitar a letra R para atualizar, reload, né? E ele vai atualizar novamente, só que dessa vez partindo aqui de um comando dentro do nosso terminal para o nosso aplicativo, beleza? Ok, então no Android é basicamente isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Depois vai ter mais alguns macetes ao longo do módulo, mas o básico é isso. Eu vou fechar aqui, vou fechar esse bundle aqui também, ok? E aí é o seguinte, vamos ver como é que a gente faz para rodar no iOS, né? Então aqui a gente tem Android, a gente tem iOS, tá? Então basicamente você instala o Node e o Watchman da mesma forma. E o que muda é o seguinte, a gente vai ter que usar o Xcode, tá? Então para você instalar o Xcode, você pode simplesmente pegar esse link aqui, ó, e fazer o download na App Store, tá? Você só vai conseguir fazer o download do Xcode se você tiver no Mac, isso é óbvio, tá? Então não tente fazer no Windows que não funciona. Eu já tenho o meu Xcode instalado, eu vou vir aqui e vou iniciar o Xcode. Eu estou na versão 11.3.1 do Xcode, ok? E aí eu vou vir aqui em Xcode, Preference, e eu vou ter aqui Locations, tá? E aqui em Command Line Tools, eu estou com a versão 11.3.1, que é por padrão a versão do meu Xcode, a versão atual do meu Xcode, tá? Então, se não tiver aqui para você, você tem que selecionar essa versão aqui para ele funcionar, beleza? Outra coisa aqui agora é o seguinte, a gente não vai conseguir rodar o nosso aplicativo em um device iOS sem ter uma conta de desenvolvedor, uma Developer Account na App Store, tá? Essa conta, ela custa $100 anuais, tá? Em torno de 500 e poucos reais aí, se for converter.
Eu não vou ensinar isso agora, nem nesse módulo, tá? Então a gente vai usar o simulador do iOS, que ele funciona muito bem. Mas antes de fazer isso, você precisa instalar o gerenciador de pacotes quando se fala de iOS, tá? Que é o Cocoa Pods. A gente vai utilizar ele em alguns momentos, quando for trabalhar com questões nativas, mas você só executa esse comando e espera terminar. E é isso, tá? Aqui no nosso Xcode, se a gente for em um Window, Devices e Simulators, a gente tem aqui na aba Simulators vários e vários simuladores, tá? iPhone 6, iPhone 7 Plus, iPhone 8 e etc, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou simplesmente vir aqui na minha pasta e vou fazer o seguinte, cd primeiro projeto e vou dar aqui um npm run iOS, tá? O que esse cara vai fazer? Ele vai rodar um comando que é a mesma coisa que React Native Run iOS, tá? Vou até abrir aqui para vocês, ó, no meu Visual Studio Code. Ele vai abrir um simulador aqui, um iPhone 11, que é o último, né? E ó, e deixa rodando. Se eu for no Visual Studio Code lá, abrir o nosso projeto, ó, primeiro projeto, abrir, tá rodando aqui embaixo, tá? Se eu vir aqui em package.json, ele tem esse comando aqui, ó, iOS, que é a mesma coisa que React Native Run iOS. E para Android, a gente, em vez de ter digitado React Native Run Android, a gente só podia ter digitado npm run Android, ou yarn Android, ou yarn iOS, tá? Bem simples. Então aqui ele está buildando o app. Para iOS vai demorar um pouquinho mesmo, tá? E a gente vai só aguardar ele colocar o nosso projeto aqui no nosso simulador de iPhone 11. Beleza, ele abriu aqui a janela do Metro Bundler pra gente. A gente já sabe o que é essa janelinha, né? Tem a mesma função. Eu vou baixar ela aqui. Disse que buildou o app com sucesso e está instalando agora o app no nosso device, né? Ó, instalou, deu um launch, primeiro projeto. Agora ele está carregando aqui do bundler. Ó, tá gerando o nosso bundle para o nosso aplicativo. Normal, igualzinho no Android. Vamos aguardar. Ele deu um bugzinho aqui na tela porque eu estou redimensionando, né? Só por isso. Mas, vamos aguardar. Beleza, buildou com sucesso o nosso aplicativo aqui para iOS, sem problemas nenhum, beleza? E aí eu vou te dar algumas dicas aqui, tá? Ó, eu tô com o Mac sobre aqui, eu tô com o Catalina, tá? 10.15.3, a versão. Sempre tenta manter o seu Mac atualizado, beleza? E aí é o seguinte, eu dei uma dica aqui no Xcode, lá no Command Line Tools, né? Se a gente for vir aqui em Xcode, Preference e Locations, a gente tem o Command Line Tools. Se não aparecer isso para você, você faz o seguinte, tá? Cria um terminal, pode ser em qualquer lugar, aqui não precisa ser dentro da pasta do projeto, tá? E aí tu vai dar o seguinte comando: Xcode select --install, tá? E dá um enter e aí ele vai abrir um monte de janelinhas, você vai só dar next e ele vai baixar para você o Command Line Tools, tá? E aí depois que baixar você vem e seleciona aqui, beleza? Que o Command Line Tools é uma coisa, o Xcode é outra, tá? O Command Line Tools, na verdade, ele é utilizado em vários lugares do sistema do macOS, por vários programas, como Homebrew, por exemplo, e a gente precisa instalar ele à parte, tá? É como se fosse uma extensão do Xcode, e aí você precisa selecionar a versão desse Command Line Tools aqui no Xcode como padrão, tá? E instala dessa forma se você já não tiver ali. Então, beleza, pessoal, essa foi a aula de configuração, então, e instalação do React Native para macOS, configurando a plataforma iOS e Android. Espero que você tenha gostado. Se deu algum erro nesse processo, de novo, como eu falei na aula de Windows, comenta aqui, manda mensagem, chama no direct, que eu vou ter prazer em gravar uma aula, ou responder, ou fazer um artigo, qualquer coisa que possa te ajudar, beleza?
Então bora para a próxima aula, onde a gente vai entender um pouco da estrutura do projeto React, fazer alguns testes e logo em seguida já começar o nosso projeto de Netflix do nosso último módulo do curso gratuito, beleza? Então até mais e bora para cima. Valeu!